Existe um momento específico, bem antes de uma mulher tomar qualquer atitude, em que ela está silenciosamente esperando que você dê o primeiro passo. Infelizmente, é justamente aí que muitos homens vacilam. Por quê? Porque estão focados apenas nos sinais mais evidentes. Uma mordida no lábio, um olhar prolongado, um toque aqui, ali, ou aquele flerte descarado. Mas a verdade é que nem sempre elas se manifestam dessa forma. Muitas vezes os sinais vêm disfarçados, parecem insignificantes ou até aleatórios, mas não são. Cada gesto tem um propósito, mesmo os mais sutis. E se você não captar esse momento, perdeu a sua chance. Por isso, no vídeo de hoje eu vou te mostrar os sinais mais discretos e até inesperados de que ela está esperando que você tome a iniciativa. Ao final, você vai ter uma vantagem absurda sobre os outros caras, porque aqui você vai enxergar o que a maioria simplesmente ignora. Então vamos direto ao que interessa. Me chamo Grazi, sejam bem-vindos ao canal e preste muita atenção. Quando você não age no momento em que ela está praticamente torcendo para que você se mova, você se arrepende depois. Porque o fato é que mulheres nem sempre verbalizam o que desejam, mas elas mostram. Se você não perceber esses sinais, ela vai presumir que você não tem interesse e simplesmente vai seguir a vida dela. Mas depois de assistir esse vídeo, você vai saber o momento certo de agir e assumir o controle e avançar com confiança sem parecer forçado, inseguro ou cair na temida friend zone. Então, se você já se pegou em dúvida sobre o que ela realmente quer, agora é a hora de prestar atenção. Se ela está fazendo essas coisas, a verdade é simples, é hora de agir. Número 1, ela para de tentar preencher os silêncios. Muitos homens acreditam que o silêncio entre duas pessoas é um sinal negativo, como se a conexão estivesse morrendo lentamente. Mas quando falamos de atração, isso não poderia estar mais longe da verdade. O silêncio, na verdade, pode ser um dos sinais mais intensos de que algo está acontecendo, se você souber reconhecer. Então veja bem, quando uma mulher não está interessada, ela faz de tudo para evitar aquele silêncio incômodo. Ela muda de assunto sem parar, pega o celular, comenta qualquer coisa aleatória ou até começa a olhar ao redor como quem procura uma saída. É o subconsciente dela gritando, quero sair daqui. Mas quando ela está afim mesmo, o comportamento dela muda completamente. Ela se cala, sim, mas continua presente. Os olhos seguem fixos nos seus, ela não pega o celular, não muda de assunto, não se mexe, fica ali quietinha e aquele silêncio, longe de ser vazio, está carregado de significado. É como se, sem dizer uma palavra, ela estivesse te abrindo uma porta emocional e física. É a forma silenciosa de dizer, eu confio em você, estou confortável aqui. O que você vai fazer agora? Então imagine a seguinte cena. Vocês dois estão lado a lado, rindo de alguma coisa, e de repente o riso se desfaz e tudo que sobra é um silêncio denso, quase que palpável. Ela não desvia o olhar, os lábios podem até se entreabrir levemente. O corpo permanece voltado para você. Naquele instante, ela não quer mais palavras, ela quer atitude, e é justamente aí que a maioria dos homens tropeça. Tentam preencher o espaço com piadinhas nervosas, perguntas aleatórias, qualquer coisa que alivie aquela tensão, quando, na verdade, aquela tensão é o convite. É nessa hora que você deve agir. Então, incline-se, encoste a mão suavemente na dela, diga algo sincero, direto, com intenção. É o momento de avançar, porque quando uma mulher te oferece o silêncio, ela está te oferecendo a liderança. Se você recuar ou hesitar, ela pode interpretar como falta de interesse ou até mesmo insegurança. E aí, meu amigo, a oportunidade passa. E é exatamente nessas situações que a maioria dos homens trava.
Não por falta de vontade, mas por não saber como agir. A verdade é que a atração não se baseia apenas em palavras bonitas, e sim em postura, leitura emocional e atitude masculina. E se você não domina isso, vai continuar vendo as oportunidades escaparem. Mas tem uma saída. O Código da Atração é um guia direto ao ponto que revela a fórmula psicológica para conquistar qualquer mulher, desde a primeira abordagem até a criação de uma conexão emocional tão forte que ela vai sentir que foi feita para estar com você. Se você quer finalmente entender como despertar esse desejo natural nelas, virar o jogo e se tornar o cara que lidera sem medo, o caminho começa agora. Clique no primeiro comentário fixado aqui embaixo e tenha acesso ao Código da Atração. Ela espera por atitude. E agora você tem nas mãos exatamente o que precisa para dar o próximo passo. Número 2, ela começa a te provocar e observar a sua reação. Quando uma mulher começa a soltar aquelas provocações sutis, é comum o cara achar que ela só está sendo brincalhona, fazendo charme. Mas por trás dessas palavras existe algo bem mais estratégico rolando. Na prática, ela está colocando a sua confiança à prova. É um teste que você nem percebe. Ela está de olho. Quer saber se você continua firme, seguro, no controle, mesmo quando ela tenta te tirar do eixo com uma provocação inesperada. E não se engane, hein? Isso não é acidental. É um movimento calculado, movido por uma mistura de interesse e curiosidade. Ela pode lançar algo como: aposto que você se acha, né? Ou você tem cara de encrenca. Superficialmente, parece só uma piada, certo? Mas, na verdade, ela está cutucando o seu ego. Não para te diminuir, mas para ver se você aguenta o tranco. Quer saber se você consegue flertar de volta, manter o clima leve e divertido, ou se vai travar para se defender ou se desconectar? Por trás dessa dinâmica está a psicologia do desafio. Ela quer ver se você cede à necessidade de se justificar ou se mantém centrado. Se você segura a onda, responde com confiança e mantém o jogo rolando, o interesse dela por você cresce. Cresce muito. Porque nada é mais atraente para uma mulher do que um homem que não perde o equilíbrio emocional, sob pressão. É o tipo de segurança que transmite liderança e maturidade, e isso acende algo nela. Agora, se você reage de forma insegura, tenta se explicar, se fecha ou entra na defensiva, aí você passa uma imagem que é difícil de reverter, a de que talvez você não seja o cara que ela esperava que fosse. Então, da próxima vez que ela soltar uma daquelas frases tipo, não sei se posso confiar em você, ou você parece ser do tipo problema, não interprete como rejeição. Ela não está te afastando. Ela está, na verdade, te dando a bola do jogo. É o jeito dela de dizer, vamos ver como você lida com isso. E se você souber devolver com charme, presença e leveza, aí sim, você avança várias casas no jogo da atração. Número 3, ela te oferece o piscar lento. Esse é talvez um dos sinais mais íntimos e silenciosos de que uma mulher está se abrindo emocionalmente para você, mas pouquíssimos homens percebem. Em vez de piscar normalmente, ela faz um movimento mais demorado, suave, mantendo o olhar fixo no seu, enquanto as pálpebras se fecham lentamente. E depois se abrem do mesmo jeito, sem pressa, sem desviar os olhos. Não é o tipo de flerte exagerado que salta aos olhos. Não tem nada de brincalhão ou escancarado. É sutil, é calmo, é vulnerável. É o corpo dela dizendo de forma não verbal, eu me sinto segura ao seu lado. Esse tipo de piscar devagar, relaxado, com contato visual mantido, é mais do que charme. É quase instintivo. Os gatos, por exemplo, fazem isso quando se sentem confortáveis e seguros com alguém. É um gesto de confiança. E os humanos, especialmente as mulheres, também fazem muitas vezes sem nem perceber. Imagine que vocês estão em um encontro. A conversa está fluindo bem, o clima está leve. Em um certo momento, o papo desacelera. Vocês se encaram em silêncio e aí ela para e faz aquele piscar lento e tranquilo, como se o tempo tivesse desacelerado. Só entre vocês dois. Ela não desvia, não tenta preencher o silêncio.
apenas está ali completamente entregue ao momento. Esse é o instante, o momento em que você não deve fugir do silêncio. Pelo contrário, é hora de se aproximar um pouco mais, baixar levemente o tom de voz, deixar a atenção crescer. Ela está te dando um sinal claro, mas silencioso, de que está aberta emocionalmente, de que confia em você o suficiente para se entregar um pouco mais. Se você ignora esse momento, ou pior, quebra essa conexão com algum comentário aleatório, você pode acabar dissipando toda a magia do momento. Mas se você segura esse olhar, sustenta aquela energia e retribui com presença, ela sente, e sente profundamente. Então, nesse ponto, ela não está apenas te achando atraente, ela está conectada emocionalmente. Então, pare de buscar apenas os sinais óbvios, porque às vezes o maior convite está exatamente no que é mais sutil. E o piscar lento é um desses convites silenciosos que só os mais atentos conseguem perceber. 4. Ela ajusta a aparência, mas só quando é você. Então vamos esclarecer uma coisa. Quando uma mulher está atraída por um homem, o corpo dela entrega antes mesmo que ela perceba. E um dos sinais mais reveladores disso está justamente em como ela começa de forma quase instintiva a cuidar da própria aparência assim que você entra em cena. Não se trata de vaidade superficial, é algo mais sutil, quase automático. Talvez ela passe os dedos pelo cabelo quando você se senta ao lado, ou alise o vestido, ajeite o colar, confira discretamente o batom no espelho do celular, ou até se sente de forma mais ereta quando percebe que você está olhando. Às vezes ela morde levemente os lábios ou faz aquele biquinho quase imperceptível, aquele que você já viu antes e pensou, será que ela fez isso por minha causa? Spoiler! Sim, ela fez. O que está acontecendo aqui é uma forma de autoaperfeiçoamento inconsciente. Ela sabe que tem a sua atenção e quer mantê-la. Mesmo sem dizer uma palavra, ela está transmitindo uma mensagem clara. Eu me importo com o que você vê em mim. Mas tem um detalhe aqui, hein? Muito importante. Você precisa observar quando esses ajustes acontecem. Se ela faz isso no instante em que você chega, quando começa a falar com ela ou quando a sua presença se destaca no ambiente, então esse gesto não é aleatório, é uma resposta a você. E tem mais, imagine que vocês estão em um encontro, está tudo indo bem. No meio da conversa ela se levanta, vai ao banheiro e quando volta tem algo diferente. O cabelo está mais arrumado, o batom reaplicado, talvez até um perfume mais evidente. Isso não é coincidência. Ela está elevando a própria presença porque sente que a conexão entre vocês está crescendo e quer corresponder a isso. Esse é o momento em que muitos homens hesitam, mas você não deve se retrair. Essa é a sua deixa para avançar, porque quando uma mulher está interessada, ela se prepara por você. Ela se ajeita, se embeleza, busca o melhor reflexo de si mesma, porque você a faz se importar com isso. Por outro lado, quando ela não está nem aí, tudo muda. Ela não se mexe, não confere o espelho, não ajusta o vestido, ela permanece neutra, desconectada, indiferente. Você percebe até sem perceber. Mas se você notar esses pequenos gestos direcionados a você, preste atenção, porque ali existe um sinal silencioso e poderoso de que ela te quer mais perto. 5. Ela continua presente mesmo sem motivo aparente. Quando uma mulher não está interessada, você sente no ar. As respostas ficam secas, curtas, o olhar dela começa a vagar, ela se mexe na cadeira, olha ao redor, pega o celular. É como se estivesse contando segundos até conseguir sair de forma educada. Agora, quando ela está afim, mesmo que o papo não esteja lá, essas coisas, ela continua ali, presente, atenta, ela não vai embora, mesmo que vocês estejam falando sobre trivialidades, como o que comeram no café de manhã, o filme bobo que viram no fim de semana, ou aquela história aleatória que não leva a lugar nenhum. Ela permanece engajada. E esse é um dos sinais mais ignorados pelos homens. Por quê? Porque não é sobre o assunto em si, é sobre você.
Ela não está reagindo ao conteúdo da conversa, ela está reagindo à conexão que está se formando, à química, ao potencial que ela sente no ar. E quando uma mulher escolhe te dar atenção, mesmo quando não precisa, isso diz muito. Mulheres não desperdiçam energia emocional com caras que elas não enxergam como uma possibilidade. Ponto. Você também vai perceber na forma como ela participa. Não é só resposta por educação, ela entra no jogo, faz perguntas de volta, ri de coisas bobas, cria apelidos, brinca, reage ao que você diz com genuína curiosidade. Tem uma diferença gritante entre ser educada e estar interessada. E quando ela está interessada, até um papo sobre meias vira motivo de risadas, comentários, provocações sutis. Isso é ela dizendo, estou aqui, quero ver onde isso vai dar. E esse é o momento em que ela começa a criar laço de um jeito leve, quase imperceptível. Está abrindo espaço emocional para você entrar, criando um ambiente confortável, natural, seguro, para que você sinta liberdade de agir. Não deixe esse sinal passar despercebido, hein? Porque se ela está investindo a atenção onde nem haveria motivo real para isso, é porque já existe algo ali e agora ela quer saber. Você vai fazer alguma coisa com isso ou vai deixar escapar? Número 6, ela não recua quando você se aproxima. Seres humanos, especialmente as mulheres, têm uma percepção instintiva de espaço pessoal. É algo natural, quase automático. Quando alguém em quem não confiamos invade esse limite, o corpo reage até mesmo antes da mente processar. Então, inclinamos para trás, cruzamos os braços, nos afastamos sutilmente. Por isso, quando uma mulher permite que você se aproxime fisicamente e, mais do que isso, não tenta restabelecer distância, isso é um dos sinais mais poderosos de que ela está confortável com você. Então vamos imaginar. Vocês estão sentados lado a lado, suas pernas tocam levemente e ela não move as dela. Ou então os seus braços se encostam por acaso e ela simplesmente deixa ficar. Você se inclina para dizer algo no ouvido dela e ela, em vez de recuar, mantém o olhar. Talvez até se incline também. Isso é mais do que permissão. É um convite silencioso. Se ela se aproxima, se encontra desculpas para ficar perto de você, se busca aquele toque sem querer, ou se você encosta de leve na mão dela ou na base das costas e ela não recua, não se enrijece, não pisca sequer, o corpo dela está dizendo tudo o que você precisa saber. Pode continuar. Eu estou confortável, eu confio. O detalhe importante, se você deixar esse momento passar, se recuar, congelar ou fingir que não entendeu o sinal, ela pode interpretar que você não está interessado. Então, não vai repetir o gesto. Afinal, para ela, você tem sua chance. Então, da próxima vez que estiver perto dela e perceber que ela não cria barreiras, não hesite. Reflita a energia dela. Toque levemente na mão. Sustente o olhar por um segundo a mais. Baixe o tom da sua voz. Deixe o momento respirar. Porque quando uma mulher não se afasta, ela está dizendo mais com o corpo do que qualquer palavra. E se até aqui você sentiu que esses sinais estão se encaixando, prepare-se porque o último é o mais evidente de todos. Aquele em que ela praticamente está te implorando para agir. Sinal 7, ela tá criando um momento para você agir. Sabe aquele clima gostoso, aquele silêncio que parece dizer tudo, mas você não sabe o que fazer? Pois é, esse é o momento que ela criou para você agir. Mulheres raramente vão chegar e dizer, quero que você me beije agora. Isso quase nunca acontece. Mas o que elas fazem é muito mais sutil e muito mais poderoso. Elas criam a oportunidade, montam um cenário perfeito, jogam uma frase com segundas intenções e ficam ali esperando ver se você entende o convite silencioso. Por exemplo, ela solta um eu sempre quis fazer algo espontâneo ou nunca fui beijada sob as estrelas. Você acha que é só um papo fofo? Não é, é um sinal verde. É isca, mas não uma isca manipuladora, hein? É esperançosa. Ela tá testando. Será que você é o cara que tem coragem de conduzir? Imagina a cena. Vocês dois no sofá, sozinhos, clima leve, e ela vira e diz, eu me sinto tão à vontade perto de você.
e te encara. Nesse momento não é elogio que ela quer, é ação. Ela está dizendo sem palavras, se você quiser, eu também quero. Só que muitos caras travam, ficam esperando algo mais óbvio, mais direto, mas ela já te deu o momento. E se você não aproveitar, ela vai entender que você não é o cara confiante, atento, sintonizado com ela. E sabe o que acontece? Ela se fecha, muda de assunto, segue em frente. E você fica ali, sem entender onde perdeu a chance. Mulher que está interessada cria chance. Ela vai se aproximar, baixar o tom de voz, olhar nos seus olhos por mais tempo, falar de temas mais íntimos ou até preparar um clima super romântico. E aí, meu amigo, se você sentiu que o momento chegou, não pense demais, não duvide, respira fundo, inclina um pouco o corpo e tome a liderança. E o que vai acontecer depois? Isso depende da conexão. Mas se ela te deu sinal, ela não está esperando que você adivinhe. Ela está esperando que você haja. E a verdade, elas não esperam para sempre. Se isso abriu seus olhos, se fez sentido para você, já mete o dedo no like, compartilha com aquele amigo que sempre perde a hora certa. Se inscreve aqui no canal para não perder os próximos sinais que elas te dão o tempo todo e você nem percebe. Eu sou Grazi, que te ajuda a conquistar a mulher que você realmente deseja. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau!